Olá, telespectador do AmazonSat. Eu sou o Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco, gravado na Academia Amazonense de Letras. Estamos na Biblioteca Genesino Braga. Recebo com muito prazer o professor doutor César Augusto Queiroz. Falamos da sua obra Histórias Impressas, a imprensa e periodismo na região norte. E é com ele que você vai viajar nesse período importante de tudo que se publicou na imprensa local. Falamos do jornal impresso. Professor, o senhor coordena um laboratório e me chamou a atenção esse laboratório, até porque eu desconhecia a existência dele. Eu queria que o senhor falasse da importância do laboratório e como ele está contribuindo para esses resgates que estão sendo feitos. Obrigado. Bom, eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia. Um laboratório criado em 2017 e que de lá para cá vem se estruturando, vem desenvolvendo um conjunto de atividades, organizando eventos, organizando publicações, sistematizando pesquisas sobre história no Amazonas e na Amazônia, né? Especificamente no âmbito da história política e na história do trabalho, que são as áreas em que eu atuo preferencialmente, né? Trabalho com história política e trabalho com história social do trabalho. Em torno desse laboratório, né, nós conseguimos aglutinar um conjunto muito amplo de pesquisadores e pesquisadoras, professores da Universidade Federal do Amazonas, né, professores de outras universidades. Então nós temos colegas da UEA que se integraram ao nosso laboratório, temos colegas de outros estados que também participam ativamente do nosso laboratório, colegas do Acre, colegas do Amapá, colegas do Pará, né? E os nossos orientandos, alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação científica, alunos da graduação que começam a dar os primeiros passos na pesquisa histórica na região, né? E, nesse sentido, esse laboratório ele dinamiza, ele impulsiona, ele incentiva a pesquisa nesse campo. De lá para cá, de 2017 para cá, nós conseguimos realizar uma série de publicações. Muitas destas publicações estão disponíveis no site do laboratório. Quem quiser depois, o site é labuta.fam.edu.br, né? E tem algumas publicações que estão lá disponíveis gratuitamente para quem quiser, né? Nós organizamos uma série de eventos. Entre os eventos que organizamos, o mais importante é a Jornada de Debates em História, um evento que agora, no ano de 2025, já vai para sua 5ª edição. Conseguimos um financiamento junto à CAPES para a realização de um evento que vai discutir justamente os 60 anos, no caso agora 61 anos, né, do golpe civil-militar na Amazônia, né? Então, para esse evento, nós traremos colegas também de outros estados. Então, vai vir colegas do Amapá, do Pará, porque a intenção é a gente discutir a ditadura na Amazônia, né? Nós traremos também colegas que desenvolvem trabalhos em outros estados, como, por exemplo, o Pedro Henrique Campos, que é um colega do Rio de Janeiro, que tem um material muito importante, uma pesquisa muito importante sobre as relações da ditadura militar com o empresariado brasileiro. Ele tem uma publicação que eu considero muito boa, que é Estranhas Catedrais, que é o resultado da tese dele, que foi inclusive premiado pela CAPES, né, em função da qualidade do trabalho. Então esse é o nosso laboratório, um laboratório que desenvolve um trabalho coletivo. Eu coordeno o laboratório, mas nós temos muitos colegas que participam ativamente, né, e ninguém faz absolutamente nada sozinho. O professor Davi Avelino Leal, o professor Anderson Vieira e tantos outros que nos ajudam a desenvolver essas atividades tão importantes do laboratório e que contribuem de uma forma muito significativa para a pesquisa na Amazônia. O livro sobre o qual nós vamos falar hoje, né, ele é um pouco o resultado desse esforço coletivo, né, de pesquisa, de trabalho, de eventos dentro do nosso laboratório. Há uma distância muito grande no sentido de se publicar sobre a imprensa local. E os senhores têm resgatado esse momento especial. Como é que o senhor analisa, por exemplo, o afastamento dos jornalistas mais jovens
em buscar esse período importante da nossa história? Porque isso é de interesse do historiador, mas é de interesse principalmente do jornalista, né? Como é que o senhor analisa essa distância, esse digamos assim, o desconhecimento, né? Pelo que existe e o que foi publicado lá atrás? Não, eu acho que é uma excelente observação, não é? Eu penso que a gente, e em especial a gente na Amazônia, não é, precisa pensar mais profundamente sobre essas questões, sejamos jornalistas, sejamos historiadores, sejamos cientistas sociais, porque na Amazônia, né, vigora às vezes uma percepção em relação à ditadura, no caso, né, de que a ditadura só teve coisas positivas, como por exemplo o caso da Zona Franca, né, e ignorando muitas vezes a violência, a perseguição, a censura que se estabeleceu aqui também, né, em menor grau talvez em relação ao grande eixo, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, né, Brasília, mas que também temos aqui perseguição política, cassação de mandatos de vereadores, de deputados, enfim. Então, o laboratório tem buscado, né, preencher algumas lacunas na historiografia, né, e essa é uma delas. Com relação à imprensa, né, a imprensa tem um papel fundamental para todos nós historiadores, né? Então a imprensa já há muitas décadas se torna não apenas uma fonte de pesquisa histórica, mas também um objeto da pesquisa histórica, no sentido de que ela não apenas nos serve de subsídio para a pesquisa, ela também serve como objeto de pesquisa. E o livro de que ora nós tratamos, né, ele traz a imprensa enquanto um objeto de pesquisa, né? Ou seja, que jornais são esses? Quais eram as posições desses periódicos, né? Então, esse livro traz uma contribuição muito importante nesse sentido e vem justamente como o resultado de um conjunto de esforços que são anteriores ao nosso laboratório, né? Então, dentro do âmbito da universidade, da UFAM, houve, em 2006, a criação de um laboratório anterior ao nosso, que é o Laboratório de História da Imprensa no Amazonas. Laboratório criado pelo professor Luiz Balcar, pela professora Maria... Que publicou alguma coisa sobre isso? Que publicou bastante, tanto ele quanto a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, né, tem uma obra fundamental sobre a imprensa no estado do Amazonas. O livro da Maria Luísa, que é Folhas do Norte, ele traz uma contribuição muito importante sobre a história do Amazonas. No entanto, o Laboratório da História da Imprensa no Amazonas, ele focava sobretudo no período da Primeira República, né? E quando a gente identificou essa lacuna, a gente procurou, neste livro de agora, né, estender um pouquinho, tentar compreender o pós-30, tentar compreender de que maneira se organizava a imprensa nesse contexto, tentar entender as relações políticas, as relações sociais que permeavam aquele contexto. Então, a imprensa tem sido, dentro do âmbito da universidade, né, uma importante fonte de pesquisa, um importante objeto de pesquisa, e é fundamental que a gente possa fazer uma profunda reflexão sobre o papel da imprensa, tanto no ponto de vista da influência que ela exerce sobre a sociedade, sobre a formação da opinião pública, né? Mas também como um objeto sobre o qual nós, como historiadores, nos debruçamos para compreender a sociedade. Nos debruçamos para compreender os fenômenos que nós, né, estudamos, né, recorrentemente. Assim. Então a imprensa tem um papel muito importante nesses dois casos. Tá certo. Professor, eu peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas prometo que vamos voltar em seguida. Me aguarde. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje, com muito prazer, com o professor doutor César Augusto Queiroz, Imprensa e Periodismo na Região Norte. É um livro que interessa para o historiador, mas interessa principalmente para você, jornalista. Professor, o senhor falou muito bem do laboratório, da importância que ele tem. Falou que tem publicações importantes. Na Amazônia,
o senhor pode avaliar o que se vem estudando sobre a imprensa na Amazônia? Por exemplo, o estado do Pará, né? Amapá, Rondônia, quer dizer, toda a Amazônia tem Universidade Federal. O senhor tem observado que esses estados também estão debruçados em cima dessas histórias? Olha, excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta, né? E o nosso laboratório é um laboratório que tem por objetivo, né, pensar não apenas o estado do Amazonas, mas pensar a Amazônia. Então a gente se articula muito com colegas de outras áreas, né, de outros estados, né, e a gente tem percebido isso, que a nossa preocupação tem sido também a preocupação deles. Neste livro Histórias Impressas, por exemplo, né, nós trouxemos não apenas pesquisadores do estado do Amazonas, mas trouxemos colegas que trabalham também no âmbito da relação entre história e imprensa em outros estados. Então nós temos nesse livro trabalhos do Amapá, que é o trabalho da professora Maura Leal, né, que tem trabalhado com a imprensa, a relação entre imprensa e o trabalhismo. A professora Maura Leal tem um trabalho muito interessante também junto ao Comitê Estadual da Verdade do Amapá. A professora Maura vai ser uma das convidadas para esse evento do qual eu mencionei agora há pouco, né? Tem um artigo do professor Peri Petit. O Peri é um colega da Universidade Federal do Pará, com quem eu tenho uma relação profissional muito boa, além de uma relação pessoal também, né? A gente publica coisas juntos. Ele publicou num livro que nós organizamos aqui junto a Valer, que é um livro de biografias chamado Trajetórias Políticas na Amazônia Republicana. Então, neste livro, ele publica um capítulo sobre o Aurélio do Carmo, governador deposto lá. E neste livro, Histórias Impressas, ele vai pensar a imprensa no estado do Pará, no contexto do golpe civil-militar de 64. Temos a colega Lilian Moser, que traz um artigo sobre um jornal de Rondônia, né? E temos o professor Francisco Bento, né, que é da Federal do Acre, que também vai pensar a imprensa, a relação entre história e imprensa no Acre, né? Então, o que a gente percebe e o que a gente busca fazer é estabelecer uma relação entre os colegas que têm trabalhado nesses vários estados, assim. E a gente percebe isso, né? A imprensa tem tomado um papel importante na reflexão historiográfica em todos os estados da região norte. E para minha felicidade, para nossa felicidade, a gente tem conseguido aglutinar esses colegas, tem conseguido trazê-los para o nosso trabalho, tem conseguido fazer com que eles participem das atividades que a gente vem propondo, como é, por exemplo, o caso dessa obra. Belém do Pará tem uma importância muito grande no contexto da Universidade Federal. E esses professores de Belém, eles também procuram se relacionar com a Universidade Federal do Amazonas. Agora, ainda falando sobre o laboratório, como é que, por exemplo, um aluno de jornalismo tem acesso a esse laboratório, seja da UFAM ou seja de uma universidade particular? Perfeito. O laboratório está sempre aberto a todas e todos que queiram contribuir, que queiram participar, que queiram conhecer, né? Ele fica no piso térreo do bloco Arthur César Ferreira Reis, né? Que é o prédio da história dentro da Universidade Federal do Amazonas. Lá nós temos a nossa sala com a qual a gente trabalha, tem algum acervo, né? Esse laboratório, ele se fundiu ao LIA, né? O espaço onde nós estamos hoje trabalhando é o espaço que era do Laboratório de História da Imprensa no Amazonas, que com a aposentadoria dos professores Luiz Balcar e Maria Luísa Pinheiro, né, acabamos fundindo os dois laboratórios e hoje LIA e Labuta estão no mesmo espaço, né? Então todos aqueles que quiserem participar, conhecer o laboratório, né, participar das atividades, podem ir lá nessa sala, que sempre vai ter alguém disponível. Se eu não estiver lá, nossos alunos vão estar, nossos doutorandos, nossos mestrandos, e vai ser um prazer receber todos que quiserem ir. Então está aberto a você que é jornalista ou que é aluno de jornalismo. Agora, professor, o senhor é gaúcho. O senhor trocou o Rio Grande do Sul pela Amazônia e já está aqui há 12 anos. Me fale dessa transição de Porto Alegre para Manaus, trocando o frio pelo calor. Pois eu brinco que eu sou um gaúcho manauara, né?
porque o estado do Amazonas é muito acolhedor, as pessoas aqui são muito acolhedoras. Desde que cheguei, fiz muitos amigos, né? Então, para mim, hoje é uma grande alegria, né, ter o Amazonas no meu coração, tanto quanto eu tenho a minha terra natal, que é o Rio Grande do Sul. Eu brinco, às vezes, que eu não troquei o chimarrão, né, mas eu divido o chimarrão com a cuia de açaí, que eu adoro também o açaí, né? Para mim, a grande dificuldade, num primeiro momento, não foi nem a dificuldade com o calor ou nem com a alimentação. Foi a dificuldade do pesquisador, não é? As minhas pesquisas, elas tinham como espaço, né, o Rio Grande do Sul. Eu trabalhava com História Social do Trabalho no Rio Grande do Sul, na Primeira República, pensando naquele contexto de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, o positivismo no Rio Grande do Sul, que era o tema com o qual eu trabalhei a vida inteira, né? E quando eu chego no Amazonas, eu fico pensando, como profissional, né? E agora? O que eu vou falar para os meus alunos? Eu vou falar? Eu não posso, estando no Amazonas, continuar a pesquisar no Rio Grande do Sul. Tenho que me reencontrar enquanto pesquisador. E foi nesse reencontro com a nova terra que eu passei a me interessar pela história do Amazonas. Eu tenho o privilégio de ocupar a vaga do Aloysio Nogueira. Grande Aloysio Nogueira, grande professor. Um dos pioneiros da criação do curso de História na UFAM. Exatamente. Então, e aí eu assumi as disciplinas do Aloysio Nogueira e aí eu passei a começar a pensar os temas com os quais eu trabalhava enquanto um pesquisador, enquanto alguém que pretende investigar isso. E aí, nesse sentido, hoje eu pesquiso, né, não mais o Rio Grande do Sul, que eu já pesquisei bastante, mas pesquiso a história política e social do trabalho no estado do Amazonas, né, sobretudo a partir de 45. Né? Então, o meu foco de pesquisa é de 1945 a 1985, final da ditadura, é o período com o qual eu tenho trabalhado bastante. É o pós-guerra, né? Exatamente. Eu pego justamente com a ascensão do trabalhismo, né, com a criação do Partido Trabalhista Brasileiro. Meu primeiro interesse de pesquisa, na realidade, foi a figura do Plínio Ramos Coelho. Plínio Ramos Coelho. E o meu primeiro trabalho sobre a história do Amazonas, que foi em 2015, né, foi sobre uma pequena biografia da figura do Plínio Ramos Coelho, que depois vai integrar esse livro que eu mencionei agora há pouco, que é o Trajetórias Políticas na Amazônia Republicana, livro publicado pela editora Valer, né, que tem, né, trabalhos também de vários colegas da região amazônica. Eu mencionei o Peri Petit, que faz esse artigo sobre a Arena do Carmo. Eu escrevo sobre o Plínio Ramos Coelho. O professor Auxílio Omar escreve sobre o Arthur Ferreira Reis, né? E vários outros colegas vão escrever sobre personalidades políticas importantes da Amazônia. Há uma certa dificuldade, professor, em ter as teses de doutorado publicadas. O recurso é pouco. A universidade também não cobre. E, normalmente, você sai doutor e essa tese fica guardada. Como é que o senhor analisa agora essa fuga que está tendo, por exemplo, com a FAPEAM, com a Valer, para publicar alguma coisa, o que vai levar o nosso leitor a ter conhecimento de tudo aquilo que é estudado numa tese durante 4, 5 anos? Eu acho que é muito importante isso, né? Quem pesquisa, né? Quem dedica o seu tempo à atividade, que é uma atividade solitária, que é uma atividade que requer muita dedicação, que é essa atividade de pesquisa, né? Responsabilidade. Quer ver o seu material publicado, quer ver o seu material lido, quer ver esse material circulando, né? Mas, até hoje a gente sendo útil àqueles que estão bebendo nessa fonte para construir seus conhecimentos. Até hoje eu tenho certeza que tu deve ser que nem eu, né? Até hoje eu fico feliz quando eu vou numa livraria e encontro um livro meu, né, sendo vendido ali, né? Eu tô aqui, né, nessa livraria. Então eu penso que a editora Valer, por exemplo, ela tem um papel fundamental na divulgação da produção científica do estado do Amazonas. A gente tem publicado muito com eles. Esse livro foi pela editora Valer e o Isaac, a Neise, eles estão de parabéns pelo enorme serviço que prestam para a nossa universidade, para a ciência amazonense, né? Que é uma forma da gente divulgar essa pesquisa que a gente tem desenvolvido, né? Dentro da universidade, nós estamos também com uma política
de publicação de e-books, né? Um e-book sai muito mais barato do que uma publicação física. Então, a gente tem selecionado dentro do programa de pós-graduação em História as melhores teses e dissertações para que elas sejam publicadas no formato e-book. Então, já tem vários livros de alunos nossos que foram premiados, né? Entre eles o da Diene, a Diene Vieira dos Santos. Que está tomando posse no Instituto Histórico e Exatamente. Geográfico. Amanhã ela tem... dia 25. Isso. Professor, eu vou interrompê-lo, o senhor Claro. me desculpa. Nada. Para um pequeno intervalo, mas vamos voltar falando Perfeito. disso. Eu, naturalmente, te espero, porque é rápido. É um pequeno intervalo. Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu recebo hoje, prazerosamente, o professor, doutor César Augusto Queiroz. Claro, falamos de história da imprensa e falamos de pesquisador, de pessoas que estão dedicadas em recuperar a memória da imprensa. Professor, falávamos no encerramento do bloco, inclusive sobre a Diene, né? A nossa futura membro do Instituto Histórico Geográfico. Eu tenho observado que esses alunos que terminam seu mestrado imediatamente estão buscando o doutorado. Há um estímulo para isso? Nós temos bons doutores aí, jovens, que ainda estão bebendo na fonte dos mais antigos, mas já são doutores. E eu queria que o senhor me falasse desse estímulo que a universidade vem dando a esses alunos. Eu fico muito feliz com isso, porque o nosso programa de doutorado em História, como falávamos agora há pouco, né, é um programa relativamente recente. Ele foi autorizado em 2018, né? A professora Patrícia Mello era coordenadora naquela ocasião. Que é minha companheira no Instituto Histórico Geográfico isso, também. E a primeira turma de 2019. E aí todos aqueles colegas que antes precisavam ir para outros estados buscando realizar seus doutorados podem fazer aqui. E nós temos muitos O que trabalhos. fica mais barato também. Fica mais barato, né? Fica mais próximo das fontes com as quais eles precisam trabalhar. E é um reconhecimento nosso, né, da nossa universidade, conseguir um doutorado. Foi uma conquista do nosso programa isso, né? E em toda a região norte, nós temos 2 doutorados, que é o do Pará, em História, né, e o nosso, que são relativamente recentes. O nosso é de 2019, o do Pará é do ano anterior, 2018, né? Então, para a gente ver o desequilíbrio que nós temos entre as regiões. A espera de se criar o doutorado foi muito longa. Muito longa. No Rio Grande do Sul, por exemplo, meu estado, eu perdi as contas de quantos doutorados tem. Vai ter o doutorado da URGS, da PUC, da Unicinos, da UFPEL, da UFSM, né? Então nós temos, dentro de um único estado, uma gama de universidades que oferecem o curso de doutorado em História. Inclusive as particulares. Inclusive as particulares. E aqui nós temos, em toda a região norte, nos 7 estados da região norte, 2 cursos de doutorado em História. O que é muito pouco. O que é muito pouco. Nós recebemos colegas, alunos de outros estados que também vêm fazer conosco o doutorado, né? Então o nosso doutorado tem cumprido um papel importante. Eu me referi à Diene, né? A Diene teve a sua dissertação de mestrado no PPGH premiada como melhor dissertação. Com isso, ela foi publicada nesse formato e-book, né? O livro da Diene também está disponível dentro do site do laboratório que eu mencionei agora há pouco. E eu tive a felicidade, né, de passar a orientar a Diene, que a Diene era orientanda da Maria Luísa. Com a sua aposentadoria, eu passei a assumir a orientação da Diene e ela está defendendo a sua tese nos próximos meses. Ela me entregou a tese finalizada agora no domingo, né? E no dia 25 ela assume, né, uma cadeira no Instituto Geográfico. Então isso premia um trabalho, reconhece um trabalho de uma pesquisadora séria, de uma pesquisadora que vem desenvolvendo, né, e trazendo uma contribuição muito importante para o estado do Amazonas. Essa distância, professor, faz a gente pensar o tempo que nós perdemos. Né? Porque hoje as universidades querem ter mestres e doutores. Quer dizer, a valorização da universidade vem em cima deste segmento, mestres e doutores. Quer dizer, os especialistas
já passaram do tempo, né? Agora, me fale uma coisa, o jornal impresso é um patrimônio inestimável que nós temos? Sim, o jornal impresso, né, para nós pesquisadores, é uma fonte importantíssima, um patrimônio importantíssimo. Para a gente é muito importante os espaços que se dedicam à conservação e à disponibilização do acesso a esse tipo de material. Eu ministro dentro da universidade a disciplina de metodologia da pesquisa em história. E nessa disciplina eu levo os meus alunos no IGA para conhecer todo o acervo disponível lá. Que é um acervo raríssimo. Exatamente, um acervo maravilhoso, sempre de portas abertas para os pesquisadores. Levo os alunos para conhecerem o acervo da Biblioteca Pública, que também tem um acervo de periódicos muito importante, né? Porque a imprensa, ela é uma ferramenta muito importante para o historiador. Nós precisamos nos debruçar com cuidado, com reflexão, né, sobre a imprensa, que ela nos traz efetivamente uma contribuição muito importante. Se nós formos olhar as pesquisas hoje que são desenvolvidas dentro do programa, a imprensa é fonte em quase todas elas. Tá certo. A gente tem a imprensa... Novamente eu peço licença toda do professor César para um pequeno intervalo. Mas esse é um momento muito especial e eu quero te convidar. A dica literária. Assista, vale a pena conferir. Olá, telespectador do AmazonSat, eu sou o Abraim Base e esta é a dica literária do programa Literatura em Foco para você. Romanceiro da Batalha da Borracha. Ele tinha apenas 18 anos de idade. Estudante de Direito, chegava às 3 horas da madrugada e trabalhava até às 6 da manhã. Assim, ele tinha contato com aqueles viajantes que iam ou voltavam do Seringal. E dessa forma ele construiu esta obra com depoimentos importantíssimos de famílias, pessoas simples, que chegavam ou voltavam para o Seringal. Eu falo do professor Samuel Benchimol. Escreveu mais de 150 livros. Professor emérito da Universidade Federal do Amazonas e que formou uma prole de grandes advogados no nosso estado. O Romanceiro da Batalha da Borracha é um contato direto, é um corpo a corpo com aqueles pequenos atores de um período importante dos anos 50 e 60, aonde chegavam aqui de Catalina, o nosso velho e cansado Catalina, trazendo do interior do estado suas experiências fantásticas, ou chegando do Nordeste, especialmente do Ceará, trazendo consigo as lembranças familiares e embrenhando-se na selva amazônica para tirar o látex. Samuel fez um registro inédito. São muitas famílias, inúmeras famílias, e de certa forma é um registro que perpetua essa história há mais de 50 anos. Eu quero crer que Samuel não poderia ser diferente, apenas Samuel Benchimol, com a sensibilidade do pesquisador. Foi buscar na essência daqueles depoimentos inéditas informações para a construção desse livro. Aliás, um livro premiado. Um livro, inclusive, que tem uma peça importante, que são registros memoráveis de um período que já ficou para trás. Orgulhosamente, eu te apresento, telespectador, o Romanceiro da Batalha da Borracha, do professor Samuel Benchimol. Esta é a dica literária do programa Literatura em Foco para você.
Estamos de volta com muito prazer. Recebo hoje o nosso professor doutor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas, Departamento de História, César Augusto Queiroz, A Imprensa e os Periodismo. Um livro que interessa a você, estudante de jornalismo, a você, historiador. E é um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor me falasse um pouco da imprensa operária. Muito pouco se fala desse espaço que foi importantíssimo politicamente na nossa história. A imprensa operária. Perfeito. É um tema com o qual eu tenho muito apreço e muito carinho, né? Eu, no Rio Grande do Sul, pesquisei muito sobre imprensa operária, trabalhei muito com a relação entre os trabalhadores e o positivismo, né, do Borges de Medeiros, naquele contexto, e tive uma sorte, né, porque o pesquisador ele precisa ter um dedicação, pouco de sorte, ter comprometimento, ter resiliência, mas a sorte sempre ajuda. Eu tive uma sorte ao pesquisar processos criminais, né, porque a imprensa, né, me perdoa fazer essa digressão, né, a imprensa permite que a gente mapeie determinadas informações que são muito fragmentadas, né, e a gente vai pegar aquela data, aquela informação e vai tentar cruzar com outras fontes. Então eu pegava os dias das greves, onde aconteceram, os nomes das partes envolvidas, né, e depois eu ia para a documentação do judiciário. E eu encontrei, dentro de um processo criminal envolvendo uma greve em 1919, 9 edições de um jornal que não existia em lugar nenhum. O jornal O Sindicalista, que era um jornal produzido pela Federação Operária do Rio Grande do Sul, né? E eu tive essa enorme sorte, essa enorme felicidade de encontrar esse material como prova das intenções criminosas dos trabalhadores grevistas naquele contexto. No estado do Amazonas, nós temos também uma forte imprensa operária, que muitos colegas vêm trabalhando com essa imprensa. O professor Luiz Balcária, a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, por exemplo, publicaram, acho que há uns 3 anos atrás, um livro chamado Mundos do Trabalho, onde eles vão discutir justamente as associações e a imprensa operária na Primeira República. Então o recorte é do final do 19 até em torno de 1930. É um livro que, para quem se interessa em pesquisar a imprensa operária, para quem se interessa em pesquisar a vida dos trabalhadores, é um livro sensacional, né? Nós temos um outro colega que também atua no nosso laboratório, que é o professor Luciano Everton Costa Teles, que também trabalha com a imprensa operária no estado do Amazonas. Ele é professor da UEA, tem um trabalho muito consolidado também. E a gente tem isso. A imprensa operária ela tem uma dificuldade para nós historiadores, que é o caráter fragmentário dessa imprensa. Os jornais operários, eles não tinham a mesma regularidade da imprensa tradicional, né? E muitas vezes clandestinos, né? Clandestinos, né? É difícil a gente ter o registro desses jornais, porque os jornais eles não se mantêm muitas vezes. Então, os jornais que nos chegam, muitas vezes são por acidentes, como, por exemplo, esse que eu mencionei agora, que estava dobradinho dentro de um processo crime, né? Mas a imprensa operária é muito importante para que nós possamos compreender as condições de vida e trabalho, os processos associativos, né? A Jenny pesquisa também a imprensa operária, outros colegas, a Cláudia Barros, né, fez um trabalho sobre os tipógrafos, trabalhando com um periódico, que é o periódico Luta Operária, Luta Social, não é Luta Operária, não. O Balcária e a Luísa fizeram um livro chamado Voz Operária, onde eles recuperaram vários jornais, né, operários, e disponibilizaram para o leitor. Então a imprensa operária é uma importante fonte de pesquisa e também uma importante forma de nós compreendermos esses processos de associação, de condição de vida da classe trabalhadora no Amazonas e no Brasil de modo geral. As propostas de melhorias de vida, quer dizer, o enfrentamento com os patrões, quer dizer, é uma área que nos chama a atenção, que faz com que o pesquisador vá fundo, né? Agora, professor, o mundo político não ficou de fora desse espaço, né? Os jornais tinham uma importância muito grande na divulgação da política local.
Exatamente. Né? Como eu mencionei agora há pouco... Como é o né? caso do Plínio Coelho. Exatamente. Eu mencionei agora há pouco que eu ministro a disciplina de metodologia da pesquisa histórica e uma das coisas que eu sempre chamo a atenção dos alunos é que a imprensa ela está carregada de interesses. Né? Então, para nós compreendermos o que está sendo transmitido no jornal, nós precisamos compreender o espaço do qual aquele jornal fala. Né? Então não basta a gente pegar o que está escrito na imprensa. Nós temos que entender que jornal é aquele, quem é o proprietário do jornal, a que interesse serve, quais são as redes sociais que estão... Até porque havia interesses políticos em jornais. Exatamente. Né? Então quais são os interesses sociais que estão vinculados? A gente não consegue compreender, por exemplo, o desenvolvimento do jornal A Crítica sem compreender as relações políticas e pessoais do Humberto Calderaro. Né? Então, a independência política. Exatamente. Então é muito importante que a gente consiga compreender a maneira como essa imprensa se situa dentro de um contexto social e político, para que a gente possa compreender de fato o que essa imprensa está nos trazendo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Novamente eu vou interromper o professor, pedindo licença de você, telespectador, na certeza de que eu te encontro. É rápido. Estamos de volta, é o quinto e último bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui na Academia Amazonense de Letras, exatamente na Biblioteca Genesino Braga. E eu recebo hoje, com muita alegria, com muito prazer, o professor doutor César Augusto Queiroz. Claro que falamos de histórias da imprensa, mas ele é um historiador que se dedica a este segmento, já vinha se dedicando na sua terra natal, o Rio Grande do Sul, e aqui presenteia o Amazonas, os alunos da Universidade Federal do Amazonas, com suas pesquisas. Professor, quando se fala de censura, lembra-se imediatamente a Revolução de 64. Mas já havia censura muito antes disso na imprensa local. Como é que o senhor encontrou isso nas suas pesquisas? Bom, o Brasil tem uma história, né, de censura. História essa que, felizmente, foi interrompida pela Constituição de 1988, né, que acabou proibindo qualquer forma de censura. Mas nós tínhamos uma censura desde a colônia. Né? A produção, a imprensa era profundamente censurada. Nós tivemos o Estado Novo com o DIP, né, que estabelecia um forte controle... Temido DIP. Temido DIP, né, um forte controle sobre a imprensa. O que a ditadura militar fez com o golpe de 64 foi sistematizar essa censura. Oficializar essa censura. A censura se dividia basicamente em dois caminhos, né? A censura política e a censura moral e de entretenimento. Né? Televisão, então, os rádios, jornais. Exatamente. Então nós tínhamos aquela censura que era a censura que era considerada... subversiva, né? E o Chico Buarque, por exemplo, se insere como um dos autores mais censurados durante o período da ditadura militar. Nós tivemos também uma censura que era uma censura moral. O Dair José foi frequentemente censurado, não por músicas que questionassem a ditadura, né? Mas por músicas que tinham um apelo, uma conotação sexual e que era também mal vista pela ditadura militar. Então a censura foi muito forte durante esse período de 64 a 88, né? Mesmo após 1985, né, com o processo de redemocratização e com a saída dos militares, nós continuávamos tendo uma censura atuante até 88. Então músicas, né, eram censuradas, as bandas de rock da década de 80 foram muito censuradas ainda, né, mesmo com o afrouxamento do regime, né? Então isso é importante. No Amazonas, né, nós tivemos casos importantes de censura. Então no livro Histórias Impressas, né, tem um capítulo que eu escrevo junto com duas orientandas minhas, que vai justamente analisar a censura e o fechamento de dois importantes jornais, que são o Jornal Trabalhista, que era um jornal do Grupo A Difusão, muito próximo do Plínio Ramos Coelho, né? E o jornal A Gazeta, também do mesmo grupo, né? Mas um jornal mais próximo ao Gilberto Mestrin.
Os dois foram fechados pelo Arthur César Ferreira Reis no mês de agosto, dia 10 de agosto. O governador que mais pressionou no processo revolucionário. Exatamente. Assim, e nós temos ainda um outro caso no estado do Amazonas, que é uma revista, que também está no livro, que é uma revista chamada O Cinéfilo, né, que era publicada pelo Grupo de Estudos Cinematográficos, que tinha à sua frente o José Gaspar. O grande Gaspar. Grande Gaspar, falecido agora há pouco tempo. Que tem um trabalho da Gláucia de Almeida Campos, que é uma orientanda minha de mestrado, que fez um trabalho excelente com entrevistas com o José Gaspar, né? A Gláucia, inclusive, ela tinha sido nora do José Gaspar, então permitiu a ela um acesso facilitado às fontes e às próprias entrevistas com o José Gaspar. Então é importante que a gente perceba, né, que no Amazonas nós também nos deparamos com a censura, nós também nos deparamos com o autoritarismo, né, com a perseguição a jornalistas que foram presos, né. Nesse episódio de agosto, né, os editores-chefes desses jornais foram presos, o que levou o Aristofano Antoni, né, a fazer uma declaração da Associação Amazonense de Imprensa contra o autoritarismo do Arthur César Ferreira Reis, solicitando que ambos os jornais voltassem ao funcionamento normal. Cujo jornal também foi empastelado. O jornal também foi empastelado, né? Então a gente tem uma trajetória dentro desse contexto de censura, de controle sobre os meios de comunicação, né? Também no estado do Amazonas. Tivemos grandes jornalistas. Como é que o senhor analisa hoje a formação do jornalista na Universidade Federal do Amazonas? Eu teria dificuldade em falar sobre isso, né? Porque eu não estou presente, não é a sua área. Não é exatamente a minha área, mas dos colegas que eu conheço e que têm trabalhado com jornalismo, assim, eu vejo colegas muito competentes, né? Muito atuantes, com boas formações e eu particularmente, eu me debruço sobre colegas que têm feito um excelente trabalho, né? Mas eu não teria condições de falar sobre a formação, porque eu falo sobre a formação do historiador. Bom, a formação do historiador tem sido maravilhosa. O departamento está muito bem, obrigado. Com certeza. Quer dizer, nós temos doutores importantes e quando não temos, importamos de outros estados do Brasil, né? Quando há vaga. Quer dizer, tivemos o Morgan, por exemplo, que veio para cá, depois aposentou, foi embora. Agora, professor, planos para o futuro. O que o senhor está fazendo? Qual é a pesquisa que está em andamento para gerar um novo livro? Que ótimo. Pesquisador nunca para, né? Verdade. Então, agora eu estou, sobretudo nesse contexto do ano passado e desse ano, né? Eu estou muito debruçado sobre dois projetos. Um projeto sobre a ditadura militar no estado do Amazonas. O ano passado nós publicamos um livro também no formato e-book, que ganhamos o edital da AMPU Amazonas. A AMPU é a Associação Nacional dos Historiadores. E esse edital permitiu que nós publicássemos um livro que juntou 8 textos, eu vou te encaminhar depois por WhatsApp, né, de colegas que trabalham a ditadura no estado do Amazonas. Né? Um livro que ficou muito, muito bom. Então, tenho me debruçado sobre isso, né, sobre tentar compreender o processo do autoritarismo e da repressão no estado do Amazonas, com ênfase sobre a classe trabalhadora, né? Então, trabalhadores que foram lideranças sindicais importantes, como Antogildo Pascoal Viana, como Avis Valente, como Fábio Lucena, que depois foi senador, mas que era presidente do Sindicato dos Bancários quando ocorre o golpe de 64, né? Tem sido... Que acaba se elegendo político, chega ao Senado da República. Chega ao Senado, né, foi vereador, tem uma trajetória muito importante, mas que em 64 ele foi destituído do seu cargo de presidente do Sindicato dos Bancários, foi demitido do banco. Teve que sair do estado do Amazonas e quando regressa é acolhido por Humberto Calderaro, né? Então inicia sua carreira no jornalismo, dentro do jornal A Crítica, e isso, né, impulsiona também a sua carreira política, se elege na década de 70 vereador, na década de 80 se torna senador, né? Então, uma pessoa que tem uma trajetória muito importante. Então, tenho me debruçado sobre as pesquisas sobre a ditadura militar no Amazonas e outro projeto, junto com a editora Valer, né, sempre parceira para essas coisas, é um livro sobre a história política do estado do Amazonas, que
tem por objetivo passar uma linguagem mais simples, não é? Muitas vezes a nossa publicação, nossos livros, enfim, acabam se destinando a um nicho, né? Que são um nicho os intelectuais, reservado, os acadêmicos, né? Os historiadores, enfim. Então, esse livro sobre história política do Amazonas é um livro que tem o objetivo de sair um pouco desse nicho. É um livro que traz de 1945 a 1968 e reúne, né, boa parte das pesquisas que desenvolvi até agora. Tá certo. Né? E espero que saia esse ano. Vamos aguardar e já antecipo o convite para o senhor retornar ao programa para falar dessa obra. Professor, foi um prazer enorme recebê-lo. Foi um prazer enorme falar da imprensa e especialmente receber um professor doutor da nossa centenária universidade. Agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, ao Abraim Base, né, por esse convite tão importante. Para mim é um grande prazer estar participando desse programa, estar podendo falar das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, sobre as atividades do nosso laboratório, que é muito importante que a gente consiga esses espaços de divulgação, né, porque a gente trabalha, né, e muitas vezes o nosso trabalho não é conhecido por grande parte das pessoas, não aparece. Então eu gostaria de agradecer, né, dizer que foi um grande privilégio poder ter essa conversa aqui contigo, né, e convidar todas e todos que tiverem interesse a conhecer as nossas atividades, a conhecer as nossas publicações, a acessar o site do laboratório, que é www.labuta.fam.edu.br. Lá vocês podem encontrar obras gratuitas, né, obras publicadas por membros do laboratório, e é um prazer, eu vou estar sempre à disposição para os próximos convites. E com certeza será convidado. Obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu agradeço a você que nos acompanha há 25 anos, agradeço especialmente a esta equipe maravilhosa, que sem ela eu não faria nada, e renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um forte abraço e te vejo para a semana. Até lá.